fazer, aí eu vou seguir pelo menos com os menores, só não vai ter juniores. Até quantos? Até 7 anos. Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Crianças até 7 anos podem ir para as suas classes agora. Estamos felizes por estarmos aqui nesse primeiro domingo do ano de 2023. Eu já quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 11. Os irmãos estão viajando, outros não puderam vir, mas nós estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Gênesis, capítulo de número 11, nós iremos ler os versos de 1 a 9. O episódio da Torre de Babel. O que essa passagem tem a nos ensinar de lição nessa noite? Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 11, versos de 1 a 9. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos, também aqueles que nos visitam essa noite, aqueles que não puderam vir, mas estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus dê uma porção dobrada a cada um de vocês. Diz assim a palavra do nosso Deus, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 11, versos de 1 a 9. Ora, diz Moisés, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná. Mudou a voz? Todo mundo está olhando para mim? Oi. Estava bom daquele jeito, estava melhor. Ninguém estava olhando para mim, estava olhando para a Bíblia. Troca o outro. Oi. Esse aqui? É bom. Glória a Deus. Então vamos iniciar novamente para não perder o fio da meada. Gênesis 11, a partir do verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Verso 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Verso 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Pai querido, estamos felizes, Senhor, nesta noite, por termos este privilégio, Pai, de podermos falar contigo. Sabemos que alguns já não podem mais, Senhor. Alguns já não têm mais, Senhor, esta possibilidade, porque não se encontram mais, Senhor, com fôlego de vida em suas narinas. Mas nós aqui estamos, Senhor, com esta honra, com este privilégio, aproveitando, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá de te buscar. Porque a tua palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar.
E é o que nós estamos fazendo aqui neste momento, Pai. Nós estamos te buscando em tempo de podermos te encontrar, Senhor. É o nosso desejo, é o anseio do nosso coração, sentirmos a Tua presença, sentirmos, Senhor, que o Senhor está falando com cada um de nós. Então, tem misericórdia do Teu povo, abençoa cada um daqueles que aqui se encontram. O Senhor sabe as lutas que cada um enfrenta, as dificuldades, e eu creio, Pai, que o Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta, Pai, para cada uma das nossas indagações, para cada uma das nossas perguntas. Então, Pai, faz o Teu querer em nós, e que tudo seja tão somente para a Tua honra e para a Tua glória, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quem aqui, por favor, levanta a mão. Quantos aqui fizeram planos para esse novo ano que está iniciando agora? Quem fez algum plano, algum projeto? Quem tem algum alvo? Quem tem algum anseio para esse ano que está iniciando agora? Levanta a mão. Se você planejou algo, seja no papel ou só no seu coração, se você imaginou algo que você gostaria de fazer, de alcançar, louvado seja Deus. E quantos aqui gostariam de saber que estes alvos que vocês fizeram não vão dar certo? Alguém aqui gostaria de saber que não vai dar certo os alvos que vocês fizeram? Fazer alvos é normal do ser humano. Nós fazemos alvos, por exemplo, empresariais. Iniciar uma empresa, iniciar um negócio. Nós fazemos alvos amorosos. Se até o mês tal eu encontrasse a minha alma gêmea, se eu noivasse, se eu casasse, como seria o casamento? Às vezes nós fazemos alvos estudantis. Eu vou me formar, eu vou terminar o 2º grau, eu vou entrar na faculdade. Às vezes nós fazemos alvos ministeriais. Vou trazer esse projeto para a igreja, para o meu ministério, para o ministério que eu recebi do Senhor. Fazer alvo é normal. Planejar é algo normal. E sempre que nós planejamos, nós queremos que o nosso planejamento vingue. Nós queremos que os nossos planos aconteçam, que se concretizem. Porém, nós sabemos por experiência própria que nem sempre é assim. Nem sempre o que nós almejamos vem. Nem sempre o que nós desejamos se cumpre, se concretiza. E por que será que isso acontece tantas vezes na nossa vida? Existem muitos motivos. Por exemplo, às vezes, o motivo para os nossos planos não darem certo é um erro de execução. O plano até que é bom, mas ele é mal executado. Por exemplo, alguém tem até um projeto bom para a sua casa nova. Só que ele compra um material de segunda. Ele não compra um material bom, ou ele não chama um pedreiro experiente. O plano era bom, tinha tudo para dar certo, mas ele foi mal executado. Muitas vezes os nossos projetos são assim. Eles são bons, mas eles falham na execução. Nós não executamos como deveríamos, com a vontade que deveríamos, com a sabedoria que deveríamos. Porém, às vezes o problema não está na execução. Às vezes o problema está no próprio plano, está no próprio projeto. Tem projeto que já nasce destinado ao fracasso. Tem projeto que já nasce errado, já nasce para falhar, já nasce para fracassar. Que projetos são esses, pastor, que já nascem destinados ao fracasso? Hoje nós iremos meditar em um desses planos que já nasce destinado a morrer, a não dar certo. Aqui em Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 9, nós encontramos em primeiro lugar um plano humano, um plano que os seres humanos fazem. E em segundo lugar nós encontramos a reação de Deus a esse plano. O homem planeja, começa a executar, e aí Deus vem
e faz algo em relação ao plano que o ser humano fez. Nós queremos ver qual foi o plano humano, qual foi a reação de Deus e que lições eu e você podemos tirar para as nossas vidas. Amém? Vejamos então, em primeiro lugar, o plano que o homem fez. O plano humano se encontra nos versos de 1 a 4. E aqui Moisés começa logo chamando a nossa atenção para algo interessante, para o fato de que, naquela época, em toda a terra, havia apenas uma linguagem e apenas uma maneira de falar. Já pensou se fosse hoje? Já pensou se nós não precisássemos fazer curso de idiomas? Se nós pudéssemos entender o que qualquer pessoa fala em qualquer parte do mundo? Seria algo interessante, não seria? Nós entendermos o que um alemão fala, o que um inglês fala, o que um árabe fala. Pois naquela época era assim. Naquela época não havia confusão, mudança de idiomas. Todos falavam a mesma linguagem, todos tinham a mesma maneira de falar. Não tinha Duolingo naquela época. Não precisava ninguém aprender a língua de outra pessoa. Então eles tinham uma habilidade muito grande de se entenderem, de falarem a mesma língua. A questão é, será que eles vão usar a habilidade que eles têm para o bem? Ou será que eles vão usar essa habilidade para o mal? E o mesmo vale para mim e para você. Todos nós temos habilidades. Todos nós temos pontos fortes. Todos nós temos qualidades que o próprio Deus implantou em nós. A questão não é se nós temos qualidades ou não. A questão é para que estamos usando a força que Deus nos deu, a sabedoria que Deus nos deu, a inteligência que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu. Para o que você está usando os seus pontos fortes agora? Você está usando para o bem? Ou será que você está usando para o mal? Moisés começa a responder essa pergunta no verso 2. Ele diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Moisés diz que eles partem do Oriente. Pastor, isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque nos capítulos anteriores, Deus havia repetido uma ordem. Que ordem, pastor? Encham a terra. Várias vezes Deus havia dito aos primeiros seres humanos: espalhem-se, encham a terra, se multipliquem. Tem gente que acha que ainda é para hoje, né? O mandamento de se multiplicar, e aí tem vários filhos. Mas principalmente naquela época, Deus havia dito: multipliquem-se, espalhem-se, encham a terra. Então agora o povo está saindo do Oriente. Só que tem um problema. Eles encontram uma planície na terra de Siná. E o que é que eles fazem? Eles passam direto? Não, o texto diz que eles habitam ali. Deus queria que eles fizessem o quê? Se espalhassem. O que é que eles fazem? Eles habitam em um lugar. Será que está havendo aqui uma rebeldia contra Deus? O começo de uma rebeldia contra a vontade do Senhor para aqueles primeiros habitantes da terra? Olha o verso 3. Parece que a situação agora piora. Deus queria que eles se espalhassem. Eles encontram a planície e eles começam a ficar naquela planície. E o verso 3 vai adiante, ele diz: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume
de argamassa. O povo está progredindo, o povo está evoluindo, porque naquela época não havia tijolo. Eles criam algo novo. O povo está inventando, está tendo invenções. Mas para quê? Para que servirão essas invenções? Verso 4 responde essa pergunta. Disseram, preste atenção nesse versículo. Ele é o centro desse texto. Vinde, os homens dizem uns aos outros, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o quê? O nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Irmãos, aqui o plano humano se torna claro. O projeto humano aqui, eu imagino, foi desenhado. Eu imagino alguém desenhando uma torre, talvez um zigurate. O que era um zigurate? Foram encontrados na Mesopotâmia várias pirâmides em formato de escada, no qual as pessoas subiam para adorar aos deuses e acreditavam que os deuses desciam nas escadas até os homens. Zigurates. Então imagina alguém com um desenho empolgado, dizendo para o outro, olha o que nós vamos construir. Eles tiveram plano, sim ou não? Eles fizeram um projeto, sim ou não? E eu confesso para vocês que esse plano, esse projeto tinha coisa positiva. O que, pastor? Primeiro, ele era grandioso. Essas pessoas aqui pensaram alto. Pensaram pequeno não, pensaram grande. E eu fico mais admirado ainda, porque eles não pensaram no singular. Eles não disseram, eu vou fazer uma torre. O eu é muito perigoso. O meu é muito perigoso. Mas eles falaram no plural. Nós, vinde, edifiquemos, construamos o nosso nome, ou seja, não era no singular, não era apenas um, era uma união, era no plural. Isso é bom, isso é importante. A união agrada ao nosso Deus. Porém, as vantagens acabam por aí. Porque se esse projeto era grandioso e era coletivo, era plural, ele também tinha problemas tão grandiosos quanto o tamanho da torre que eles queriam construir. Que problemas eram esses, pastor? Primeiro, eles tiveram a ousadia de fazer um plano sem Deus. Você encontra Deus aqui? Em algum momento o nome de Deus é citado aqui? Em nenhum momento o nome de Deus é citado. Eles dizem, vinde nós, eu e você, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. Em nenhum momento o nome de Deus é sequer colocado no plano. Em nenhum momento o nome de Deus é sequer citado no projeto. Eles não dizem, se Deus quiser, nós vamos fazer uma torre. Se Deus nos abençoar, nós vamos alcançar esse plano, esse projeto. Não. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos, amigos? A capacidade que o ser humano tem de fazer planos e projetos sem Deus. E sabia que não é difícil, não? Fazer um plano sem Deus, sabia que não é difícil, não? Para de orar. Para de ler a Bíblia. Para ver como os teus pensamentos, os teus projetos serão sem Deus. Faz algo sem orar, para tu ver. Faz algo sem abrir a Bíblia para consultar a vontade de Deus, para tu ver o que acontece. Você vai se encontrar planejando algo no qual Deus não está.
para mim e para você fazer planos sem Deus, não. Pelo contrário, nós somos pecadores. A nossa tendência vai ser imaginar um ano inteiro de realizações nas quais Deus não se encontra. Vou falar nisso. Nesses planos que nós fizemos para esse novo período, onde Deus está? Deus está neles ou Deus está fora deles? Tiago certa vez falou sobre homens que faziam planos de ir a uma cidade tal, de lá realizarem negócios e terem lucro. E Tiago os repreende dizendo: homens tolos, não é assim que vocês devem falar, e sim, se o Senhor quiser, nós não somente estaremos vivos, como faremos isto ou aquilo. O que é a vida de vocês? Nós somos como uma neblina que hoje está aqui e amanhã não mais. Como nós podemos fazer planos sem Deus, se não sabemos nem se amanhã estaremos vivos? Tiago nos ensina: se Deus quiser, eu vou alcançar isso. Se Deus quiser, eu vou me formar. Se Deus quiser, eu vou casar. Se Deus quiser, eu vou ter filhos. Se Deus quiser, só se o Senhor quiser. Então aqui eu vejo esse erro nesse plano humano. Fazem planos sem Deus. Porém, aqui eu vejo um erro ainda maior. Eles não tiveram a ousadia apenas de fazer planos sem Deus. Eles foram além e fizeram planos contra Deus. Aí a coragem é maior. Onde foi, pastor, que eles fizeram planos contra Deus? Olha a segunda parte do verso 4. Eles dizem: e tornemos célebre. Célebre significa famoso. O nome de quem? O nome de Deus? Não. Tornemos célebre o nosso nome, para quê? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ei, o que Deus quer fazer com o nome dele? Quem é a única pessoa que pode exaltar o seu próprio nome? É Deus. Nós queremos exaltar o nosso nome, nós estamos indo contra Deus. O que Deus queria que a população fizesse? Ficasse em um lugar da terra ou se espalhasse? Se espalhasse, que o mundo que ele criou fosse habitado. Eles queriam construir uma torre para quê? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, vamos planejar contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. Isso pode acontecer hoje, pastor? Sim. Sempre que nós queremos fazer algo para que o nosso nome apareça e não de Deus, nós estamos planejando contra ele. Mas tem outra forma. Por exemplo, nos meses que passaram, talvez um pecado foi cometido. E se ao olharmos para frente, em nosso coração, nós planejamos permanecer neste pecado, nós estamos fazendo planos contra Deus. Se você lembra de um pecado que você cometeu, e no seu coração agora, você aceita a possibilidade de continuar nele, de permanecer neste pecado, aquilo que você sabe que é errado, você está planejando contra Deus.
Nós estamos fazendo planos contra o Senhor, de desafiar Deus, de ir contra a vontade dEle. Ou então, talvez, é um pecado que você não cometeu, mas agora você está pensando em cometer. É algo que você ainda não fez, mas você está pensando em fazer agora. A dificuldade está tão grande, você está pensando até em desistir. Está pensando até em abrir mão de algo. Talvez você está planejando algo que Deus não quer para a tua vida. Pois foi exatamente isso que aquele povo fez. Eles estavam planejando contra o Senhor. E aí, chega o momento de Deus agir. Deus reage em relação àquele plano. Nós encontramos a reação de Deus nos versos 5 a 9. Já vimos que o homem planejou, e o que o homem planejou foi sem Deus e até contra Deus. E aí, como é que Deus reage a planos assim? Será que Deus aceita numa boa? Deus carimba? Deus diz, muito bem, meu filho, o importante é a sua felicidade. O que é que Deus faz? Olha o verso 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez aqui, igreja? Aqui diz que ele desceu. Eu acho que aqui é uma forma de falar de Deus. Ele sabia de tudo. Mas aqui é para mostrar que aquilo que os homens estavam fazendo, escute isso, estava abaixo de Deus. Deus precisou descer para contemplar aquilo que os homens estavam planejando fazer. Essa é a primeira diferença entre os planos de Deus e os nossos. Que diferença é essa, pastor? Os planos de Deus sempre serão maiores do que os nossos. Eu amo o que Isaías diz, lá em Isaías, capítulo de número 55, versos 8 e 9, quando ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não importa o quão altos os planos do homem sejam, os planos de Deus sempre serão mais altos do que os nossos. Os homens queriam alcançar uma torre, construir uma torre que chegasse até o topo do céu. Mas que céu é esse? É o céu físico. Esse era o plano grandioso dos homens. Mas Deus tem um plano ainda maior para os seres humanos. Não é que eles alcancem o céu físico, é que eles morem no céu espiritual, que fica ainda mais alto do que o céu desta terra. O mais alto que o homem pode querer é ganhar o mundo inteiro. Mas Deus tem algo ainda maior para o ser humano do que o mundo inteiro. Ele quer uma vida eterna no céu, para mim e para você. Os nossos planos humanos sempre serão mais baixos do que os planos de Deus. É por isso que os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Sempre serão mais altos do que os nossos. Nós pensamos algo e Deus pensa mais alto do que nós. Deus precisou descer para ver. Porque eles não estavam chegando à presença de Deus. Mas aí essa não é a única diferença entre os planos de Deus e os nossos. Nós vemos outra diferença no verso 6. Olha comigo. Gênesis 11 e 6. E o Senhor disse,
Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha para cá. Os planos de Deus estão acima dos nossos. E aqui eu vejo que os planos de Deus estão além dos nossos. Deus, nós vemos apenas o começo. E quando nós vemos o começo, nós achamos que vai dar certo. Nós achamos que é bom. Mas aqui Deus disse, isso é só o começo, mas eu sei como é que vai terminar. Deus sabe como é que vão terminar os meus planos e os teus planos. Quantas vezes, irmãos, Deus embargou uma obra na minha vida? Quantas vezes Deus disse não para um projeto que eu tinha? E por que Deus disse não? Parecia um projeto tão bom. Parecia algo tão maravilhoso. Parecia que era algo que ia dar certo. E aí lá na frente, Deus me mostrou por quê. É porque eu vi apenas o começo. Minha mãe diz, Tiago, nós seres humanos não sabemos nem o virar da esquina. Mas Deus sabe. Muitas vezes nós achamos que algo é bom, que algo vai dar certo, e não sabemos por que Deus não está abençoando. É porque os planos de Deus vão além dos nossos. Deus enxerga além de mim, de você. E existem coisas que Ele sabe que não serão para o nosso bem. A intenção parecia que ia dar certo, o começo parecia que ia dar certo. Mas o plano de Deus era outro. Talvez você está com um plano hoje de fazer algo e você acha que é o melhor, mas Deus não te dá paz. Deus não confirma no teu coração. Deus não te dá os recursos, é porque Ele sabe no que esse plano vai dar. No final deste plano, cabe a nós confiar, não em nós mesmos, mas no Senhor. E aí, a única coisa que restava a Deus fazer, conhecendo o final deste projeto, se encontra nos versos 7 a 9, os últimos versículos. Os homens convidaram uns aos outros, vinde, construamos uma torre, cujo topo chega até o céu. Vamos tornar o nosso nome famoso, ninguém vai se espalhar pela terra coisa nenhuma. Aí, olha o que Deus faz nos versos 7, 8 e 9. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destaste o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. O que foi que aconteceu aqui, igreja? Exatamente o que eles não queriam que acontecesse. Eles não queriam se espalhar pela terra. O que foi que Deus fez? Deus os espalhou pela terra. O que é que isso nos ensina? Não podemos lutar contra os planos de Deus. O que foi que Jó disse para Deus no último capítulo do livro? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De quem são os planos que não se frustram? São os meus? São os teus? Os planos que não vão se frustrar são os planos perfeitos de Deus para mim e para você. Irmãos, às vezes nós vivemos em um mundo corrompido e nós temos até medo das organizações criminosas, das organizações do mal. Mas olha o que Deus pode fazer com o crime organizado. O mal tinha se reunido para desafiar Deus,
para desobedecer a Deus. Deus olhou para baixo e disse: como é? Estão se unindo aí contra mim, peraí que eu vou ver o que está acontecendo. E aí Deus desce, porque Ele é mais alto do que eu e você, os nossos planos são mais baixos do que os planos dele, e Ele confunde os homens, confunde a linguagem, não está usando a habilidade que eu dei para o bem, peraí, eu tiro o que eu te dei. Não vai usar para o bem, então pronto, te estragar não vai mais. Se for preciso tirar, eu tiro para o teu bem, para a tua salvação. Deus acaba com a organização criminosa. Ei, mas Deus não faz isso só com o crime, não. Deus não faz isso só com o mal, não. Deus pode fazer comigo e contigo. Se nós estivermos no coração algo que não está agradando a Ele. Planejou fazer algo contra Deus, planejou fazer algo sem Deus, Ele sabe no que é que vai dar. O que é que Ele faz? Ele desfaz. Ele confunde. Ele espalha por toda a terra. Não adianta lutar contra o Senhor. O resultado vai ser frustração. Ah, mas por que o meu plano não deu certo? Por isso. Porque era o teu plano. Por que eu planejei em 2022 e não aconteceu? Você orou? Você consultou a palavra? Você confiou em Deus? Talvez foi Ele que confundiu. Talvez foi Ele que desfez. Talvez foi Ele que acabou. Pastor, o que eu faço então? Será que esse texto está me ensinando a parar de planejar? Se for para parar de planejar, eu planejo. Porque eu sonho demais, pastor, eu faço algo, coloco no papel, não está dando certo. Pastor, eu paro de planejar. Não é isso que o texto está ensinando. Esse texto não está ensinando que nós não devemos fazer planos, não. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Deus faz planos? Sim. Nós somos imagem e semelhança dele, nós também fazemos planos. Talvez o seu erro é não estar fazendo planos. Tem que planejar. A Bíblia manda planejar, ensina a planejar. Porém, o que esse texto está ensinando é que nós precisamos alinhar os nossos planos aos planos de Deus. E o que é alinhar os meus planos aos planos de Deus, pastor, é simples. É parar de querer usar Deus para alcançar os teus objetivos e dizer: Deus, me usa para alcançar os teus objetivos, Senhor. Alinhar os nossos alvos aos alvos de Deus é parar de querer que o teu nome seja engrandecido e agora passar a desejar que o nome de Deus seja engrandecido acima de tudo. É alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E como é que nós fazemos isso, pastor? O que foi que faltou para esse povo aqui? Deus havia dito algo, não havia? Deus havia dito: se espalhem. O que foi que faltou eles fazerem? Escutarem a voz de Deus. Qual é o principal lugar onde a voz de Deus está hoje? A palavra. Senhor, estou pensando em fazer algo, mas espera aí, primeiro eu vou ler a tua palavra. Primeiro eu vou consultar, Senhor, a tua palavra, para ver se é isso que o Senhor quer mesmo. Pensando em matar uma pessoa. Ela é ruim, mas eu acho que vai dar certo. Aí você vai lá ler a palavra e diz: não matarás. Ah, já não posso mais. Senhor, estou planejando orar, fazer um jejum para que fulano de tal morra. Não vou matar não, vou só orar para morrer. Aí a Bíblia diz: orai pelos que vos perseguem. O que é que vai nos ensinar a fazer planos corretos? É escutar a voz de Deus.
Ah, mas eu faço planos que caem no chão, pastor, esse espatifa todinho. Consulta o Senhor, consulta a palavra. Outra coisa, ora, pergunta, Deus confirma. Vamos orar. Hoje à tarde eu falei com o Vinícius. Vinícius, que tal se a gente fizer assim? Aí o Vinícius deu uma resposta excelente. Ele disse, pastor, vamos orar. Não foi, Vinícius? Vamos orar. Vamos orar para Deus confirmar. Qual é a vontade dele? Ele disse, amém. É exatamente isso que nós temos que fazer, é orar ao Senhor. E não basta só ouvir a voz de Deus, orar, temos também que confiar. Deus mostrou que não é por aí. Amém, Senhor. Os teus planos são mais altos do que os meus. Os teus planos estão além dos meus. Eu não vou confiar em mim. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Quando o povo decidiu engrandecer o próprio nome, Deus os humilhou. Mas sabe o que é que Deus faz quando alguém decide engrandecer o nome dele? O resultado é diferente. Aí Deus engrandece o nosso nome. E eu provo. Capítulo 12. Versos de 1 a 3. O que foi que Deus disse para Abraão? No capítulo 11, uma gangue decide exaltar o seu próprio nome. Deus desfaz. Aí no 12, olha o que é que ele faz. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, eu tenho um plano para você. Siga o meu plano e não o teu. Verso 2. O que ia acontecer? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei o nome, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ei, eu não posso engrandecer meu próprio nome, mas tem alguém que pode. Deus engrandece o nome daquele que se alinha aos propósitos dele. Deus recompensa, Deus é fiel. Vamos fazer a vontade dele, não a nossa. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, faz o que eu quero, que eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar. Deus sabe o que nós precisamos, irmãos. E aqui nós aprendemos que quanto mais nós buscamos para nós, menos nós temos. Quanto mais nós buscamos para nós, mais nós perdemos. Mas quanto mais nós buscamos para Deus, mais Ele nos dá. Quanto mais nós buscamos a glória de Deus, mais Ele nos enche o coração de alegria, de felicidade, de prazer. E não foi só com Abraão não, para Davi. Deus disse, eu vou engrandecer o teu nome. E o exemplo principal é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos encerrar lendo o que diz Filipenses capítulo 2. Eu quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Olha o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2. O povo quis construir uma torre que chegasse até o céu. Jesus fez o contrário. Jesus desceu do céu até nós. Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que Jesus fez até aqui? Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele assumiu o lugar mais baixo. Ele disse: ei, eu vou te servir, eu vou ser teu servo. Agora olha o resultado. Olha a consequência de quem se alinha aos planos de Deus. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o quê? O nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, esse que se humilhou, esse que se esvaziou, esse que se tornou servo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que se humilhou foi exaltado pelo Pai. É esse exemplo que nós devemos seguir hoje. Estamos iniciando um novo período. E talvez você olhe para o período anterior e lembra de coisas que não deram certo. E você queria que nesse novo período coisas diferentes acontecessem. Pois está aqui o exemplo. Olha como essas coisas novas podem acontecer. Não é quando buscamos para nós, é quando buscamos para Ele. Não é quando impomos os nossos planos para Deus, é quando dizemos: Deus, está aqui os meus planos, mas não faz o que eu quero, faz o que Tu queres, Senhor. Faz a Tua vontade na minha vida. Eis aqui o Teu servo, eis aqui a Tua serva. Tu me deste habilidades, Tu me deste oportunidades, e até agora eu fiz o que eu queria. Senhor, às vezes eu nem percebi, às vezes eu não orei, às vezes eu não consultei a palavra. Eu fui, Senhor, carnal, eu quis fazer a minha vontade. Mas hoje o Senhor está me levando a reconhecer que não deve ser como eu quero, Senhor, deve ser como Tu queres. Então eu pego os meus planos, os meus projetos, e eu os entrego a Ti. Para que, se o Senhor quiser fazer o que eu planejei, amém. Mas se não, tira os meus planos e coloca os Teus, Senhor. Decida esta noite alinhar os Teus planos ao do Senhor. Se você nessa noite está tomando uma decisão em relação ao nosso Deus, se você hoje sente que necessita mudar, se hoje você sente que precisa recomeçar, que precisa renovar algo na sua maneira de viver, isso não é vergonhoso. Vergonhoso é reconhecermos o erro e permanecermos nele. Mas quando nós entendemos que estávamos agindo de forma errada, de forma carnal, egoísta, individualista, e queremos mudar, a palavra de Deus diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Se você identificou algo em você que precisa mudar, e você quiser que nós oremos pela tua vida, pela tua decisão agora, eu quero convidar você a vir até o altar, enquanto estamos adorando ao Senhor. Se tem alguém sentindo que está precisando tomar uma decisão agora, e você toma esta decisão, nós queremos orar por você no final deste louvor, enquanto estamos adorando ao Senhor. Se você quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida pela primeira vez, venha até o altar publicar a sua decisão. Se você já o recebeu, mas agora quer se reconciliar com Ele, voltar para os seus caminhos, fazer diferente deste novo período que se inicia, também quero convidar você a vir ao altar. Ou se você está apenas renovando a tua decisão com o Senhor, querendo fazer algo diferente para Ele, entregando a sua vida a Ele, se submetendo a Ele, também quero convidar você a vir ao altar, e no final nós estaremos orando.